abençoe a tua casa. Hoje nós vamos falar sobre os sonhos com as pessoas que já partiram. Sonhar com mortos, a mãe que faleceu, o pai que faleceu, um ex-namorado que já não está mais, morreu, pessoas falecidas. Eu recebo muitas mensagens, pessoas de todo mundo me mandam seus sonhos, fazem os pedidos para interpretações, e quando um tema ele está assim em alta, podemos dizer, porque existe uma grande quantidade de pessoas pedindo interpretação sobre isso, eu faço um vídeo falando sobre esse tema. Há muitas pessoas que elas pensam que o sonhar com pessoas falecidas é algo bom, quando na verdade nunca vai ser algo bom. Mas, profeta, o senhor não acredita que uma pessoa ela pode aparecer para trazer conforto para uma família, visto que ela morreu de forma trágica, de forma inusitada? Eu vou explicar para você aqui hoje de quando eu acredito que sonhar com uma pessoa falecida é algo bom. Tá bom? Mas como eu disse no início do vídeo, todos os sonhos relacionados a pessoas falecidas não são bons. Existe uma pequena e rara exceção de um sonho que eu acredito que está relacionado a algo bom, tá? Mas eu vou deixar para falar um pouco mais para frente disso aí. Então, aguarda aí, deixa eu primeiro dar essa explicação e depois eu vou falar no final aqui dessa palavra quando eu acredito que o sonho com a pessoa falecida é de Deus. Aí você diz assim, mas profeta, agora eu não entendi mais nada. Você disse que todos os sonhos não são bons com mortos e você disse que existe um, exatamente, existe apenas um. Existe apenas um sonho que eu acredito que seja uma mensagem de Deus para a vida da pessoa, tá? Então aguarda aí, antes de você ter o entendimento sobre isso. Muitas pessoas sonham com os entes queridos que partiram, e eu entendo, a dor da perda não é fácil para ninguém, e a minha oração é para que o Espírito de Deus console a mãe que perdeu o filho, a esposa que perdeu o marido, console o coração desse marido que talvez perdeu a esposa, enfim, todas as pessoas que perderam um ente querido. Que Deus conforte o teu coração e que o Espírito Santo traga muita luz ao teu coração, entendimento, amém? Entendimento sobre essa questão. Eu quero começar com um texto da palavra de Deus que está em Jó capítulo 19, verso 25 e 26, que diz: Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. A nossa esperança é que existe vida após a morte. Nós acreditamos nisso, nós cristãos acreditamos que Jesus, ele morreu na cruz para nos dar a vida eterna. E quando a gente fala em vida eterna, a gente está falando do céu, porque existe a vida eterna e a morte eterna. Amém? Talvez você pense que morreu, tudo acabou. Se fosse assim, não existiria propósito de se viver. Por que que Deus, o Criador, daria apenas um gostinho da vida aqui na Terra para nós, para que depois nos distinguisse do cosmos, do universo ou do que existisse depois da morte? Eu não tenho como acreditar num Deus assim, um Deus tão mau que faria isso com um ser humano. Eu creio que nós somos criação de Deus. Eu creio que eu não vim de uma única célula, eu não vim de um erro, eu não vim de uma explosão. Essa é a minha fé, amém? Essa é a minha fé. Eu creio que eu vim de Deus,
Eu creio que foi Deus que me criou. E eu tenho o entendimento que o homem pecou contra Deus. Não foi o fato dele comer o fruto proibido. O fato foi desobedecer uma instrução de Deus. E a vida prova que o desobedecer à instrução da palavra de Deus, de temer a Deus, traz consequências para o homem. Traz muitas consequências. Então, no meu entender, a vida não acaba com a morte. A vida não acaba com a morte. Ao contrário, depois da morte, existe o céu e existe o inferno. O inferno, Deus não preparou ele para o homem. Nunca foi a intenção de Deus preparar o inferno para o homem. Mas pela decisão do homem, o inferno está lá. O inferno está lá para aqueles que se rebelam contra os princípios de Deus, contra a palavra de Deus e que não aceitam Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Então eu creio que quando nós falamos em Jesus, nós estamos falando em esperança. Quando nós falamos em Jesus, nós estamos falando no céu. Porque Jesus, ele veio para nos tornar melhores. Ele veio para que conhecêssemos a Deus plenamente. Se você ler a palavra de Deus e ler os ensinos de Jesus, você vai ver que realmente não existe nada aqui nessa terra que ame você tanto quanto Jesus, e não existe nada tão perfeito aqui nessa terra quanto Jesus. Amém? Então, dito isso, eu acredito que não existe comunicação com os mortos. Eu não acredito que alguém que partiu pode se comunicar com alguém que está aqui nessa terra. E a base para isso que eu estou falando é a parábola do rico e do Lázaro. A Bíblia diz que o rico morreu e foi para o inferno. E Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Só para você entender a história, Lázaro foi um homem que viveu muito sofrimento aqui nessa terra. Foi um homem que não teve as oportunidades que o rico teve. E era um homem bom. O Lázaro era um homem bom, assim como o rico talvez fosse. No entanto, a Bíblia dá a entender que o rico era muito egoísta. Que o rico pensava em si, não pensava nos outros. E a Bíblia diz que ambos morreram. Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o inferno. Diz que o rico conseguia ver Lázaro da onde ele estava, mas não conseguia sair da onde estava para ir. Havia uma separação entre um e o outro. Então, o rico conversa com Abraão e pede para o Lázaro molhar a ponta do seu dedo na água para me dar de beber. Olha só, aquele rico que estava acostumado a ter fartura de tudo, agora ele estava pedindo apenas uma gotícula de água para saciar a sua sede. Ou seja, ele estava querendo muito, um pouco de água, bem como a Bíblia diz que o inferno é um lugar quente, o inferno é um lugar sem vida, o inferno é um lugar de fogo. A Bíblia fala, inclusive, sobre os demônios que habitam neste lugar, no inferno. Então, o rico fala com Abraão nessa parábola de Jesus e pede que alguém fosse à casa dele, que enviasse alguém que esteve morto e que voltasse para avisar os seus irmãos do inferno, para avisar os seus irmãos que existe um lugar melhor do que o inferno, que é o céu. E Abraão respondeu para o rico que ele não poderia fazer isso, porque mesmo que alguém voltasse dos mortos, as pessoas não iam crer. Então Abraão disse, isso é improvável de acontecer, não pode acontecer. Ou seja, a única forma de uma pessoa
voltar e avisar do que existe no outro lado é se ela voltar à vida. Até creio que algumas pessoas já voltaram da vida, voltaram da morte por uma intervenção de Deus. Estiveram mortos por alguns minutos, por algumas horas, e nesse tempo tiveram revelações, viram coisas. Eu acredito nisso, tá? Eu acredito assim piamente nisso. Agora, eu não tenho como acreditar que uma pessoa que morreu, ela virá em sonhos para avisar ou para dar uma mensagem de conforto ou de consolo. Por que eu não acredito? Porque a Bíblia diz que quando uma pessoa morre, existe uma separação. A Bíblia diz: os mortos não louvam o Senhor. Os mortos não louvam o Senhor. Ou seja, não há como uma pessoa voltar da morte ou aparecer aqui nessa terra para dar algo, para entregar algo. Não tem como. A Bíblia diz: os mortos não louvam o Senhor. Não há como um morto voltar para louvar. Profeta, e como é que você disse então? Como é que você disse? Até inclusive eu aconselho vocês a lerem a parábola do rico e do Lázaro. Ali tem muitas explicações para vocês. Muitas explicações, tá? Profeta, como é que o Senhor disse então que tem um sonho só que o Senhor acredita que pode ser Deus? Deus falando com a pessoa através de uma pessoa que partiu. Aí é que está. Eu acredito no seguinte, como em muitos casos, tá? Eu acredito em muitos casos e eu vou lhe explicar bem, porque tem que lhe falar como é as coisas. Em sonhos, quando uma pessoa aparece num lugar melhor, mas não há comunicação dela e ela está distante no sonho, ou seja, ela não está próximo da pessoa, geralmente não consegue ver o rosto total dela, tá? Enxerga apenas como se fosse uma parte dela, ou as costas dela, ou parte dela, e ela está num lugar assim bonito, geralmente num dia de sol ou num céu azul. Eu acredito que nesse caso pode ser um consolo do Espírito, um consolo do Espírito Santo à pessoa que está enlutada, tá? Nesse caso eu acredito. Então eu sou aqui bem categórico de falar que Deus pode usar a figura, tá, da pessoa que partiu. Deus pode usar a figura da pessoa que partiu para trazer consolo à pessoa que está enlutada. É como se Deus ele estivesse dizendo, através daquela imagem, né, daquela figura da pessoa naquele lugar bonito, naquele lugar colorido, né, que ela está num lugar melhor e que a pessoa não precisa se preocupar. É importante, a pessoa que partiu, ela não irá se comunicar no sonho. Por quê? Porque é como se Deus gravasse um pequeno vídeo da pessoa, né, onde ela está, do lugar que ela está, e compartilhasse com você em sonho para lhe dar tranquilidade, para lhe dar paz. Amém? Porque há pessoas que partem e que nós não sabemos para onde ela foi. Porque às vezes levava uma vida não tão certa aqui na terra e a gente acredita até na misericórdia de Deus, acredita que Deus é misericordioso e que somente Deus sabe o resultado das coisas. Amém? A Bíblia diz que quem aceita Jesus e que anda na sua palavra, esse tem vida eterna. Mas e quando a pessoa não anda muito bem com Deus? Eu tenho para mim que até no último segundo de vida de uma pessoa aqui nessa terra, ela pode se arrepender. Amém? Isso é talvez incompreensível. Isso talvez é incompreensível para uma pessoa que pensa assim: puxa, fulano passou a vida inteira fazendo o que era errado, eu não tenho como acreditar que no último instante da vida dele, ele se arrependeu e foi morar no céu, né? Enquanto tem pessoas que vivem uma vida inteira para Deus e quando morrem vão para o inferno.
E por que isso acontece? Porque muitas vezes a pessoa até está na igreja, mas o coração dela não é para Deus. Amém? Ela é pior muitas vezes do que as pessoas que estão fora da igreja. Então, esse é o meu entendimento. Agora, não tente justificar você fora da igreja usando esse subterfúgio. Você não pode fazer isso. Amém? A Bíblia diz que enquanto estiver diante de nós o fazer o certo, devemos fazer o que é certo e não o contrário disso. Então, eu acredito que esse tipo de sonho, aonde a pessoa aparece num lugar bonito e ela não se comunica com você, ela não se aproxima de você também, porque tem isso também. Ela não se aproxima de você, mas ela está naquele lugar bonito, você consegue ver aonde ela está. Eu creio que é um consolo de Deus para a tua vida. Amém? É um consolo de Deus para a tua vida. Então eu não acredito, por exemplo, que a pessoa ela vai vir num lugar para escrever uma carta para você, ou ela vai vir através de outra pessoa para entregar uma mensagem para você. Eu não acredito nisso. Você me perdoe, porque isso vai contra o que eu creio e vai contra tudo que eu já vi. Vai contra tudo que eu já vi, então eu não acredito. Mas profeta, eu fui num lugar, imitou a voz, imitou até os gestos que a pessoa fazia. Os demônios fazem isso. Os demônios fazem isso também, gente. Os demônios fazem isso, tá? Os demônios fazem isso, então não há como eu acreditar nisso, tá? Não há como eu acreditar nisso. Por isso eu quero lhe dar um conselho, tá? Eu quero lhe dar um conselho. Peça para o Espírito Santo mostrar toda a verdade para você. Eu não quero ofender ninguém, porque esse não é o meu objetivo. Se você pensa diferente de mim, é você que sabe, mas eu tenho que lhe falar bem o que é. Agora, é como eu disse, é um sonho raríssimo esse. É um sonho raríssimo, tá? E quando acontece, é realmente uma intervenção de Deus. É realmente Deus intervindo, é Deus falando com a pessoa. Amém? Trazendo consolo a ela. Agora, se a pessoa que partiu, ela falar com você no sonho, isso significa maldição na tua vida que não foi quebrada ainda. Tá? Então, se você sonha constantemente com pessoas que partiram, pessoas falecidas, isso são maldições que não foram quebradas na tua vida. Maldições de família que ainda estão operantes na tua vida e que não foram quebradas. Ok? Então, eu espero que essa palavra ela tenha servido de vida para você. Essa palavra tenha lhe ajudado, ok? Eu espero que também aqueles que perderam alguém querido, talvez um familiar, talvez um pai, uma mãe, um filho, que Deus console teu coração, meu irmão. Eu entendo que não é fácil. Inclusive, eu peço que você mande essa mensagem. Esse vídeo tem que ser muito compartilhado, porque as pessoas, elas precisam de respostas, amém? As pessoas precisam de respostas, e eu vi assim, nessa última semana que passou, uma quantidade de pessoas que me pediram interpretação de sonhar com pessoas falecidas. Isso significa que tem muita gente sonhando sobre isso, tá? Tem muita gente sonhando nesse tempo, tem muita gente sonhando com pessoas falecidas. Então tá aqui a explicação. Compartilha com alguém, manda para um amigo teu que perdeu alguém, tá? E a minha oração é para que o Senhor conforte o coração daquele que perdeu um pai, uma mãe, um filho, uma esposa, um marido, em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus conforte teu coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa é a minha oração por você, em nome de Jesus. Ok? Essas maldições, elas só são quebradas mediante a investigação. A pessoa, ela vai ter que investigar a fonte, né? Da onde que surgiu isso, e depois quebrar no nome de Jesus. Para quebrar uma maldição, tem que ser identificada a maldição. Não se quebra maldição sem identificá-la, ok? Espero que essa palavra tenha sido bênção na tua vida e que você possa mandar para outras pessoas. Deus te abençoe. Eu quero agora dar algumas direções proféticas
e quero mostrar para você esses dois livros aqui, ó. O livro Sonhos, que é o meu livro Como Ouvir Deus Sem Distrações, um livro assim que vai te ajudar tremendamente nos teus sonhos, e o livro da minha esposa, Profetas da Libertação, o Chamado. Nós queremos abençoar vocês através desses livros. E se você quiser adquirir, é só entrar lá no meu site www.profetavinicius17.com.br. Lá no site tem todos os meus livros. Ia ser muito bom se você adquirisse, vai trazer muita resposta para você, muita resposta, ok? Ótimo. Quero também convidar todos vocês, dia 26 agora, segunda-feira, eu terei o lançamento da Escola de Profetas presencial, tá? Vou voltar às escolas de profetas, Deus quiser, tá? Eu tô desde fevereiro sem fazer escola de profetas e vou voltar a fazer presencial. Segunda-feira eu vou lançar esse evento, tá? Segunda-feira eu vou lançar esse evento e aqueles que quiserem participar, tá? É só você estar na oração das 6 horas da manhã de segunda-feira. E um detalhe, é bom você se inscrever rápido, porque nós estamos achando, podemos até estar errados, mas estamos achando que possivelmente vai demorar as inscrições 1 ou 2 dias só. Porque são poucas vagas, não dá para colocar muita gente. É tudo com distanciamento, tudo certinho, como a gente quer fazer, né? Então não são muitas vagas. Provavelmente vai durar 1 ou 2 dias. Então tá aí a oportunidade para quem quiser participar. Segunda-feira, dia 26, tá? E essa semana, começando agora por quinta-feira, quinta, sexta e sábado, nós vamos ter um evento gratuito e online aqui pelo meu canal. Quinta às 6 da tarde, sexta às 6 da tarde e sábado às 6 da tarde. 3 dias consecutivos. Vai ser, assim, poderoso o que Deus vai fazer e o que Deus vai falar contigo em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Quero agora dar algumas direções proféticas para as pessoas que estão aqui ao vivo. Vou começar com a Priscila. A paz, é de Deus trocar de emprego? Sonhei que descia uma estrada e tirava sandálias para ir em casa trocar. Cheguei em casa, abri o armário e vi várias sandálias. Uma estava destruída e fiquei triste. Então, pelo sonho não é de Deus você trocar o emprego agora. Agora não. Pode ser mais à frente,